trabalho de Paulo Freire é reconhecido no mundo todo e em 2012 ele foi declarado patrono da educação brasileira. Paulo Freire é pernambucano, nasceu em 19 de setembro de 1921, filho de um capitão e de uma dona de casa. Freire, que era o caçula, foi o único de seus irmãos que pôde se dedicar aos estudos. Se formou em Direito, mas trabalhou como professor, deu aula em faculdades e fez trabalhos pastorais por mais de 10 anos na região de Recife, por meio da Ação Católica. Em 1947, foi trabalhar na Divisão de Educação e Cultura do recém-criado SESI, o Serviço Social da Indústria. Foi neste trabalho que Paulo entendeu que o processo educativo era mais eficiente dialogando com pais e alunos, e por isso queria democratizar as escolas da instituição. Paulo Freire passou a explorar a relação entre som e imagem após uma experiência com seu filho mais novo, em um passeio de carro. O menino, que tinha só 2 anos, Lutigardes Costa Freire, leu em voz alta a palavra Nescau e cantou a música que ouvia nos comerciais. Confira. Nescau tem gosto de festa, dá mais vontade de brincar. Nescau dá força e alegria, dá mais desejo de estudar. O novo Nescau é instantâneo e se prepara sem bater. Nescau é vitaminado pra criança fortalecer. Nescau, Nescau, Nescau. Vendo seu filho de 2 anos associar o som à imagem e, por sua vez, à escrita, Paulo passou a utilizar demonstrações do dia a dia dos estudantes, como farinha, tijolo, máquina, e conceitos como trabalho e pobreza eram contextualizados e debatidos. Inclusive, a abordagem de Paulo Freire ficou tão famosa que, em 1962, a alfabetização recebeu recurso de um programa financiado pelos Estados Unidos, chamado Aliança para o Progresso. Na cidade de Angicos, Freire realizou seu experimento mais conhecido, a alfabetização de cerca de 300 pessoas em um curso de 40 horas. O método era transformação democrática para alguns e preocupação para outros. No início dos anos 60, o Brasil viveu um clima de polarização política e crise institucional. Jânio Quadros tinha sido eleito com base conservadora e, após 8 meses, renunciou ao cargo. João Goulart, o vice-presidente, assumiu o poder após um intenso período de disputa. A aula de encerramento em Angicos aconteceu no dia 2 de abril de 1963. João Goulart e o general Castelo Branco, comandante do 4º Exército, estiveram lá e viram os resultados do projeto. Em janeiro de 1964, Goulart decretou a criação do PNA, Programa Nacional de Alfabetização. Ele adotou o sistema de Paulo Freire e tinha a missão de alfabetizar 5 milhões de pessoas. Em caso de sucesso do programa, o colégio eleitoral cresceria em torno de 40%, mas os planos de Jânio e Paulo foram frustrados. Em 1º de abril de 1964, os militares deram um golpe de Estado. PNA foi extinto e Paulo Freire foi preso, sendo exilado na Embaixada da Bolívia no Rio de Janeiro, e partiu para La Paz. Mas a Bolívia também sofreu um golpe militar, e Freire novamente deixou o país, vivendo no Chile, nos Estados Unidos e na Suíça. Paulo foi preso e exilado do Brasil devido a uma acusação de comunismo, devido a uma greve de trabalhadores. Os trabalhadores não tinham seus direitos garantidos e estabelecidos pela consolidação das leis trabalhistas. Empresários, fazendeiros, primeiramente do Rio Grande do Norte, não aceitaram a reivindicação dos trabalhadores, antes analfabetos, agora entendedores de seus direitos. No Chile, ajudou na educação de camponeses e escreveu uma de suas obras mais famosas, A Pedagogia do Oprimido. Ainda no Chile, coordenou projetos de alfabetização de adultos pelo Instituto Chileno da Reforma Agrária por 5 anos. Em 1969, o professor pernambucano foi convidado a lecionar na Universidade de Harvard. Em 1970, foi consultor e coordenador emérito do Conselho Mundial de Igrejas, CMI, com sede em Genebra, na Suíça. Até seu retorno ao Brasil, em 1980, Freire fez viagens a mais de 30 países pela CMI, prestando consultoria educacional e implementando projetos de educação voltadas para a alfabetização, para a redução da desigualdade social e para a garantia de direitos. Foi nesse período em que o pensador brasileiro implementou importantes projetos educativos em Guiné-Bissau, Moçambique,
Zâmbia e Cabo Verde. Em 1978, a Lei da Anistia permitiu o retorno de exilados políticos. Em 1980, Freire retornou ao Brasil. Após isso, passou a lecionar na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, São Paulo, e na Universidade de Campinas, Unicamp. Em 1986, sua primeira esposa, Elza, com quem teve 5 filhos, morreu. Em 1988, Freire casou-se com a segunda esposa, Ana Maria Araújo, com quem permaneceu até sua morte em 1997. Entre 1988 e 1991, Freire foi nomeado secretário de Educação do município de São Paulo, pela então prefeita Luísa Erundina, na época filiada ao Partido dos Trabalhadores, PT. Ao sair do cargo, antes do término da gestão, Mário Sérgio Cortella, então assessor de Freire e mais tarde seu orientador de doutorado na PUC São Paulo, ocupou o cargo até o ano de 1992. No dia 2 de maio de 1997, Paulo Freire morreu aos 76 anos, após passar por uma angioplastia e apresentar um complexo quadro de saúde devido a problemas no sistema circulatório. Em vida e postumamente, o professor Paulo Freire foi condecorado com 48 títulos honoríficos. Em todo o mundo, cerca de 350 escolas e instituições, como bibliotecas e universidades, levam seu nome como forma de homenagem. Em 2005, a deputada Luísa Erundina criou um projeto de lei para reconhecer Paulo Freire como patrono da educação brasileira. O projeto de lei foi sancionado em 2012, por meio da Lei 12.612/12. Feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos